Eu tive uma carreira divertida e incrível. Alguém aqui assistia Freaky Eaters? Alguém? Sempre tem um, por isso foi cancelado. Obrigada. Era um programa bem maluco, era uma mistura de acumuladores compulsivos com My Strange Addiction, onde as pessoas se viciavam em algo e comiam somente aquilo. E elas nunca se viciavam em salmão ou em couve. Era batata frita, queijo e pão, essas coisas pelas quais talvez nos viciamos um pouco. Alguém aqui é viciado em queijo ou pão? Eu vi vocês comendo hoje de manhã, eu sei o que está acontecendo. Bem, eu sou obcecada por metabolismo e perda de peso há mais de 30 anos. Paguei minha graduação, minha especialização e meu doutorado trabalhando como personal trainer. O que foi ótimo porque eu pude ver imediatamente que o que estavam me ensinando na faculdade, dietas de baixa caloria, exercícios de resistência, estava deixando meus clientes piores, mais cansados, mais famintos, mais compulsivos, mais inflamados e gordos. E eu tinha certeza que não teria sucesso naquilo deixando as pessoas piores, certo? Não existe nenhum personal trainer que diga, nossa, deixei meus clientes mais gordos e eles estão me pagando mais. Não funciona. Eu fiquei obcecada nessa época. Alguns podem até me chamar de a primeira biohacker, Dave. Porque eu fiquei obcecada por decifrar o código e descobrir o que estava fazendo as pessoas ganharem peso ou terem dificuldade para perder. Não importa se for para perder peso, ter mais energia, melhorar o foco, reduzir o risco de contrair doenças. Existe um código, um sistema e eu estava determinada a decifrá-lo. E quando decifrei, eu fiquei determinada a espalhar essa mensagem em todos os lugares. Ao longo do meu percurso, continuei dizendo todas as coisas que acontecem quando você aparece para o mundo. Vocês sabem por que vivem isso. Os haters que dizem, ela é doida, é maluca. Porque eu costumava dizer que as calorias não contam e as pessoas diziam, claro que contam. Tudo o que acontecia naquela época, mas eu dizia, nada disso importa. Contanto que meus filhos estejam bem, saudáveis e felizes, eu vou conseguir lidar com todas essas outras coisas. Algum pai ou mãe aqui concorda? Não é verdade? Então eu estava me preparando para lançar meu livro The Virgin Diet sobre intolerância alimentar, que também é o tema dessa palestra de hoje. E eu sabia que eu tinha que decifrar o código. Há várias razões diferentes para nos tornarmos resistentes à perda de peso, mas esse era o caminho mais rápido para mudar a sua saúde praticamente da noite para o dia em 7 dias. E eu queria divulgar isso, então eu peguei todo o meu pagamento pelo livro e mais um pouco. Eu investi $1 milhão nesse livro para levá-lo ao mundo inteiro, com entrevistas na televisão, todas essas coisas. Eu não tinha $1 milhão, então eu não só peguei todo o meu pagamento pelo livro, como também fiz um empréstimo, mas eu acreditei nele. Eu queria levá-lo ao mundo, mas eu também sou a principal fonte de renda da minha família. Eu tenho 2 garotos. Na época, eles tinham 15 e 16 anos. E 2 meses antes, tudo isso estava acontecendo, o lançamento do livro. E eu cheguei em casa uma noite, meu filho mais velho estava mal-humorado e ele queria ir a uma aula de artes marciais. Mas ele não tinha ido à escola naquele dia porque estava com dor de cabeça. É incrível como as dores de cabeça passam rápido. E a regra era que se não fosse à escola, não poderia se divertir. Então eu me mantive firme, fiquei até orgulhosa do quanto fui firme. E a última coisa que ele disse para mim foi, eu não sou tão forte como você pensa que eu sou. E saiu de casa. E quando eu o vi de novo... Na verdade, essa é a versão mais limpa. Eu nunca vou conseguir esquecer a outra imagem, nem essa. Eu vou me lembrar para sempre. Quando cheguei ao hospital, o corpo dele estava em carne viva por causa da pista. Uma mulher o atropelou, saiu do carro, se assustou, voltou para o carro e foi embora. Meu filho ficou na pista. A aorta dele foi rompida, o que é fatal em 90% dos casos. Foi isso que matou a princesa Diana. Ele teve múltiplas hemorragias cerebrais e ficou em coma profundo. 9 na escala de Glasgow, o pior coma possível. Ele teve 13 fraturas. O fêmur direito e esquerdo dele estavam saindo pelas coxas. Quando eu o vi, ele estava com um tubo na cabeça que controlava a pressão do cérebro, estava respirando através de um ventilador e com um catéter. Ele parecia o incrível Hulk, estava todo inchado, e o médico disse para nós,
Com todos esses ferimentos, você precisa deixá-lo ir. Ele vai morrer dentro de 24 a 48 horas por causa da aorta rompida. E nós perguntamos, você não consegue costurar? E ele respondeu, se costurarmos aqui, vamos ter que usar um anticoagulante para que o cérebro dele não sangre por completo. Teremos que escolher entre o cérebro ou o coração dele. E nós fizemos a pergunta certa. O que você faria se fosse o seu filho? E ele respondeu, tem um cirurgião que pode fazer isso, mas você vai ter que levá-lo de helicóptero. Mas ele não vai sobreviver ao voo. Mesmo que ele sobreviva, as chances de sobreviver à cirurgia são minúsculas. E mesmo que ele sobreviva à cirurgia, ele provavelmente não vai acordar. Há 0,25% de chance de que ele sobreviva. E meu outro filho disse, vamos aproveitar essa chance. Meu outro filho é tipo Yoda. Com apenas 15 anos, ele estava nos mantendo firmes naquela noite. E eu olhei ao redor e perguntei, por que estamos parados aqui? Discordamos de você. Fomos com ele de helicóptero. Eu fui até o hospital sem saber o que encontraria, porque eu achei que estava indo buscar o corpo do meu filho. Mas ele sobreviveu aquela noite. E quando eu estava no hospital no dia seguinte, porque eu acredito que você recebe o que espera. Alguém concorda? Eu disse, e se essa for a melhor coisa que já aconteceu com ele? E se ele pudesse ficar 110% melhor? Porque se eu operar a partir desse princípio, vai ser muito diferente de apenas tentarmos mantê-lo vivo. Então, foi isso que eu fiz. Quando você está com um ente querido no hospital, em coma, você tem que ficar lá o tempo todo, porque coisas ruins vão acontecer se você não estiver lá, coisas muito ruins. Então eu chegava lá por volta das 5h30 e ia embora às 21 horas, mas eu sabia de uma coisa, quando você está na CTI pediátrica, você não pode ficar doente. Não pode entrar na CTI pediátrica doente, eles não deixam. E eu estava sob o maior estresse possível com o lançamento do meu livro se aproximando. Toda a imprensa esperando. De Today Show, Rachel Ray, um especial televisivo onde eu tinha que fazer arrecadação de fundos e se eu não atingisse a meta, meu programa seria cancelado. Se eu não atingisse a meta, meu livro seria descartado. Não haveria uma segunda chance. Eu tinha que me dedicar completamente ao livro e ao meu filho, o que significava que não havia margem para erros quanto à minha saúde. As pessoas diziam, nossa, você é como uma Mulher Maravilha. E eu respondi, eu sou super saudável. Eu sabia que tinha que fazer tudo para dormir o suficiente. Eu usava as escadas do hospital, eu pedi ajuda a todos os meus amigos. Eu pedi para a Holy Foods entregar comida no hospital e eu também comecei a fazer todo tipo de coisa pelo meu filho. Na verdade, é o meu próximo livro sobre o que fizemos nos bastidores para trazê-lo de volta. Então, quando eles não estavam na sala, eu dava a ele óleo de peixe, progesterona e várias coisas. Mas eu percebi, na época, porque sou obcecada por peso e metabolismo há anos, que só consegui funcionar naquele nível e fazer aquelas coisas por causa da forma como eu cuidava da minha saúde. E muitas pessoas pensam que vão fazer isso amanhã, não é? Elas dizem, entendo o que está dizendo sobre o açúcar e sobre o glúten, JJ. Amanhã eu não vou comer pão. E o amanhã é quando? O amanhã continua sendo amanhã, lá longe no horizonte. Mas, quando algo assim acontece, é melhor estar preparado. Não importa se é algo assim ou uma oportunidade incrível. Você está pronto ou sua saúde está te atrapalhando? Porque você não está se dedicando completamente, não está fazendo aquele 100% que precisa. Então eu estou sempre procurando o caminho mais rápido para a mudança. Qual é o caminho mais rápido? Qual é a maneira mais simples? Eu não vou dizer a mais fácil, vou dizer simples. Antigamente, quando eu era treinadora, fazendo especialização e doutorado, assistindo às aulas, ainda bem que eu estudei muita bioquímica e endocrinologia, porque o que eles ensinavam na faculdade não correspondia à bioquímica das coisas. A única coisa que sabemos sobre dietas, a única coisa que os estudos já comprovaram diversas vezes é que no final elas te fazem ganhar peso. Pense um pouco, existe cerca de 97% de reincidência.
Precisamos mudar isso e perceber que estamos seguindo as regras erradas, não é? Nosso corpo não é uma conta bancária. Na faculdade eu aprendi que precisamos reduzir as calorias. Isso faz com que seu corpo entre no modo de inanição, comer menos gordura, o que significa que se você estiver em uma dieta com pouca gordura, e nos diziam que dieta vegetariana com pouca gordura tinha muito carboidrato, você só está aumentando sua insulina, fazendo com que o seu corpo armazene gordura. A mensagem para o seu corpo, porque comida é informação, é para que ele não queime a gordura, mas a armazene. Então eu percebi que tudo que nos ensinaram o tempo todo, esse modelo de conta bancária, de caixa eletrônico para a perda de peso, para a saúde, estava completamente errado. O nosso corpo é um laboratório de química e comida é informação. Uma das coisas mais rápidas que você pode fazer para mudar a sua saúde e tudo mais é mudar o que está na ponta do seu garfo. Então eu comecei a explorar isso e a fazer testes de intolerância alimentar. E eu fiz isso em vários consultórios médicos diferentes, examinei milhares de testes. Sabe o que eu descobri? As pessoas vinham porque estavam cansadas, com dores nas articulações, com doenças autoimunes, inchadas, com problemas de pele, problemas de foco, querendo perder peso. As mesmas comidas sempre surgiam e quando nós as eliminamos, a mágica aconteceu em questão de dias. As pessoas vinham porque queriam perder peso, mas continuavam por causa da forma como passavam a se sentir. Então eu percebi que não precisava fazer o teste, que na verdade a melhor maneira de mudar a saúde de alguém é fazendo o seu próprio processo de descoberta, onde você começa a ligar os pontos entre o que você come e como se sente. Por isso, o diário alimentar é a maior ferramenta que você pode usar para mudar sua saúde. Na verdade, estudos comprovam que as pessoas que usam um diário alimentar perdem o dobro do peso se comparadas às que não usam. Uma ferramenta simples, e eu acredito que você precisa fisicamente fazer as anotações, porque conectar a sua mão ao papel torna isso real. Enquanto eu observava tudo isso, eu pensava, certo, essas comidas continuam aparecendo. E nesta tarde, durante nosso workshop, eu vou mostrar como é fácil eliminar essas comidas e o que está acontecendo de verdade. Tudo devido a algo chamado síndrome do intestino permeável. As paredes do seu intestino podem ficar mais permeáveis devido ao estresse e ao glúten. O glúten, na verdade, eleva a proteína no seu intestino e isso o deixa mais permeável. O estresse é a principal causa desse problema. Remédios para a dor também deixa o intestino mais permeável. A frutose também. A fruta não é uma comida livre. Você não pode comer a qualquer hora. Sucos de frutas não são saudáveis. O suco de maçã tem mais frutose do que uma Coca-Cola. Estamos dando suco de maçã para os nossos filhos e estranhando a epidemia de diabetes. A frutose é uma loucura. É um açúcar que só pode ser metabolizado pelo fígado. Então, quando você consome frutose, parece bom porque não eleva a sua glicemia, mas por não elevar a sua glicemia, ele também não aciona nenhum dos seus sinais de saciedade. Ele vai direto para o fígado e começa a produzir gordura. E ao fazer isso, ele também deixa suas paredes intestinais mais permeáveis. E quando o seu intestino fica mais permeável, seja por causa do estresse, da frutose, do glúten, da OGMs ou de remédios para dor, se você come as mesmas coisas todos os dias, que é a nossa tendência, glúten, laticínios, milho, soja, ovo, amendoim, e você não está digerindo bem porque esqueceu de mastigar, ou por ter 30 anos e ter menos suco gástrico, você está mais velho ou sob estresse, essas partículas alimentares começam a circular onde não deveriam e o seu corpo inicia um ataque imunológico, criando anticorpos que se agarram a eles. Eles criam complexos imunológicos, e se você come a mesma coisa todos os dias e elas começam a se armazenar em lugares, criando todos esses sintomas que mencionei, dores nas articulações, dores de cabeça, fadiga, falta de foco. E agora vem a pior parte. Se você não comer aquela comida por um dia, os seus anticorpos vão continuar lá porque seu corpo sabe que ela vai voltar. E você começa a sentir compulsão pela comida que está te fazendo mal. Então, se você está pensando, sinto compulsão por laticínios, talvez eu precise comer. Meu corpo deve precisar. Não precisa não, é porque você está tendo uma reação imunológica. Repetindo, esses são alguns dos sinais de intolerância alimentar mais comuns. O desafio quanto a eles é o seguinte: nós somos ensinados que esses sintomas são normais. Se você for a qualquer farmácia e observar todos os remédios diferentes nas prateleiras, vai ver que são para gases, inchaços, problemas digestivos, dores de cabeça e dores em geral. Eu vi pessoas superarem dores crônicas em questão de dias, simplesmente parando de comer glúten, laticínios ou ovos. E o incrível é que esse processo de descoberta, que falamos anteriormente, pode acontecer em questão de semanas. Porque quando você começa a eliminar essas comidas, eu sempre aviso as pessoas sobre isso, quando você elimina essas comidas, você começa a sentir compulsão por elas. E isso é incrível. Vocês ouviram?
É fantástico que você sinta compulsão por queijo, por pão, porque é aí que você sabe que vai ter uma reação incrível. Se estiver me ouvindo agora e pensando, meu Deus, você acabou de falar tudo que eu como. Se estiver pensando, droga, eu como tudo isso! Maravilha, você vai ter uma reação incrível. Mas não estou dizendo que todas essas comidas te causam problemas, porém, mais de 1 milhão de pessoas participaram deste programa e 90% delas tinham algum desses problemas da lista. A síndrome do intestino permeável é muito comum hoje em dia. Eu te desafio a fazer isso, pois são apenas 3 semanas. Vocês concordam que podemos fazer qualquer coisa por 3 semanas? Não concordam? Porque se você não consegue parar de consumir glúten por 3 semanas, com certeza há um problema aí. E eu já vi coisas incríveis acontecerem em 3 semanas. O problema é que essas substâncias se escondem em todos os lugares, principalmente se você estiver comendo comidas processadas. Eles usam glúten, milho, soja e laticínios, todas essas coisas. Ao longo desta tarde eu vou falar onde cada uma dessas substâncias se esconde e porque cada uma delas pode ser um problema. Você pode passar por esse processo e dizer, eu posso comer ovos sem problemas. No início do meu processo eu não podia comer ovos, depois de 3 meses cuidando do meu intestino. Passei a comer apenas ovos de boa qualidade, porque você não é apenas o que come, mas também o que a sua comida comeu. Então, se você estiver comendo ovos de galinhas que comem soja e milho, é completamente diferente do que se estiver comendo ovos de galinha que estão correndo pela fazenda comendo o que galinhas comem, aparentemente tudo. Existem trocas simples, foi assim que elaborei meu programa. Porque descobri logo no início como nutricionista que você não dá para as pessoas ótimas ideias sobre o que comer. E simplesmente elimina comidas. A natureza odeia o vazio. Então elas acabam comendo coisas piores que essas. E também, ao longo do processo, eu falei sobre reações por causa de respostas imunológicas. Mas também existem reações por causa de problemas hormonais e de genética, como doença celíaca, intolerância a glúten ou intolerância à lactose. Mas o que torna isso super simples de fazer, como o Vishen falou, é começar o dia com um shake. Porque eu descobri que uma das refeições em que mais temos recaídas é o café da manhã. Vamos lembrar o que estava naquele enorme banquete de café da manhã hoje cedo. Aquela coisa enorme de mel. Aquilo era um tonel de mel, não era? Aliás, mel é completamente natural, certo? Mas é açúcar. Não importa se é natural, não importa se é pó branco ou se já está lá. O seu corpo ingere, é a mesma coisa depois que entra na sua boca. Então eu olhei para o banquete de café da manhã e tinha muita geleia, muita Nutella, muito pão. Eles tinham até cereais de chocolate. Alguém aqui comeu? Ninguém quer admitir? Meu noivo queria comer, mas sabia que estava sendo vigiado. Eu estava dizendo, não faça isso, mas se você olhar para muitas dessas coisas, as coisas óbvias como as rosquinhas e as menos óbvias como os muffins, pense em um muffin. Se eu pegar um cupcake e tirar a cobertura, o que você vai ter? Vai ter um cupcake. A maioria das coisas que as pessoas estão comendo no café da manhã é sobremesa. É a forma mais fácil de ter recaídas, porque quando você come sobremesa no café da manhã, o cereal com leite, o pão com geleia, a sua glicemia sobe. E se a sua glicemia subir, a sua insulina também precisa subir. E se a sua insulina subir, ela vai dizer, temos que baixar a sua glicemia. Porque a glicemia é tóxica quando elevada. Na verdade, uma das coisas mais loucas que sabemos hoje é que a glicemia constantemente acima de 90, que está começando a se tornar a nova média, é 5 vezes o índice de demência. É uma das maiores coisas que estão acontecendo. Sim, é loucura. Então, se você começa o dia assim, a insulina não se altera rapidamente. Então, quando a glicemia baixa e a insulina continua elevada, as portas das suas células de gordura se trancam. Então, às 10 horas você pensa, preciso fazer um lanche. E toda essa coisa que começou há 20, 30 anos, quando tiramos a gordura da nossa dieta, começamos a comer uma dieta com mais carboidratos. E começamos a ficar com a glicemia instável. E as pessoas diziam, precisamos comer a cada 2 ou 3 horas para estabilizar a sua glicemia. Quando você come a cada 2 ou 3 horas, a sua glicemia permanece alta. E se a mantiver alta, você vai se tornar vulnerável a várias doenças. Diabetes, doenças cardíacas, câncer. Grandes problemas. Então, o que você deve fazer pela manhã é começar o dia com o que eu chamo de trindade das gorduras saudáveis.
proteínas magras, vários vegetais sem amidos e carboidratos sem glúten e com pouco açúcar. Entendam que todos os carboidratos, com exceção da fibra, se transformam em açúcar. Ficamos obcecados nos Estados Unidos com comidas sem adição de açúcar. E as pessoas compravam geleias e eu dizia, isso é açúcar. E lá é permitido colocar no rótulo sem adição de açúcar e usar sumo concentrado. O sumo concentrado de maçã é praticamente pior que qualquer coisa, com exceção dos adoçantes artificiais. Então, se você come um pedaço de pão, seu corpo o transforma em açúcar. É só questão de com que velocidade isso acontece. Então, quando for comer carboidratos, coma os que seu corpo precise trabalhar duro para transformar em açúcar, não os que priorizem o açúcar. Vou voltar aqui rápido, vou te mostrar algumas coisas simples para que você veja como é fácil. Se estiver acostumado a comer tortilhas de milho, você pode comer tortilhas de arroz castanho, folhas de alface ou tortilhas de coco, que é a minha favorita. Se você usa molho de soja, o coco aminos é ótimo. Se você come pasta de amendoim, pode comprar pasta de amêndoa, macadâmia ou caju. Se você for fazer um hambúrguer, você pode fazer um hambúrguer de estilo animal. Se for comer batata, você pode comer batata doce ou, melhor ainda, abóbora. Se for comer macarrão, você pode comer um espaguete de abóbora ou um macarrão shirataki. Se for tomar leite desnatado, você pode tomar leite de coco ou leite de amêndoa. Coisas muito simples. O interessante nesse processo é que muito do que fazemos é questão de hábito. Não é? Costumamos comer as mesmas coisas no café da manhã, no almoço. É um pouco diferente quando viajamos, mas é apenas questão de mudança de hábitos. Geralmente é uma mudança de 10% que faz uma diferença enorme. São dobradiças pequenas que abrem portas enormes. E o motivo para eu fazer as pessoas comerem de acordo com o prato é por haver uma resposta hormonal quando você come de uma forma equilibrada. Por isso, dietas com mais gorduras fazem muito mais sentido, porque você não consegue comer uma dieta com muita proteína. O seu corpo não consegue assimilar aquilo tudo. E se você comer uma dieta com muito carboidrato, você vai elevar a sua glicemia e insulina, o que significa que vai ficar querendo comer a cada 2 horas. E quando come assim por um tempo, você faz com que o seu corpo queime açúcar e precise comer a cada 2 ou 3 horas. Se você for uma daquelas pessoas que não consegue passar 2 ou 3 horas sem comer, você está queimando açúcar. Se você for uma daquelas pessoas que não consegue perder peso na cintura, é sinal de que você está queimando açúcar. Você precisa voltar a queimar gordura para conseguir usar facilmente a sua gordura armazenada como combustível e passar 5 a 6 horas sem precisar comer de novo. É importantíssimo e isso começa quando você come de acordo com o prato. Isso significa proteínas limpas, carnes de qualidade, salmão selvagem, porcos e galinhas de pasto, gorduras saudáveis, abacate, coco, sementes e nozes cruas, vegetais sem amido, carboidratos lentos, coisas como arroz selvagem, abóbora comum, blueberries, e frutas também. Cheguei a fazer um podcast sobre o fato das frutas não serem uma comida livre, porque em algum ponto nós passamos a acreditar na ideia de que podemos comer frutas à vontade. Não é verdade. Você só deve comer de 1 a 2 vezes por dia, e quando as pessoas fazem a minha dieta do impacto do açúcar, elas passam 2 semanas sem frutas. Porque quanto mais frutose você come, mais gordura o seu fígado vai conseguir produzir e digerir. E você não quer que o seu corpo produza gordura, não é? Eu acho. Porque se você quiser produzir gordura, eu posso te ensinar facilmente. Podemos descobrir esse segredo. Eu tive que ajudar uma celebridade a se preparar para uma peça da Broadway e ela tinha que perder muito peso e depois ganhar muito. Eu sempre fui fascinada por isso. É um trabalho muito divertido porque você precisa garantir que o músculo não seja substituído pela gordura. Tem que ser do jeito certo, mas você consegue. Se precisasse só ganhar 20 quilos de gordura, você conseguiria facilmente. É só beber bastante suco de maçã. Pense nisso quando estiver tomando suco de maçã no lanche da tarde. Quando eu estava formulando a dieta do impacto do açúcar, eu estava prestes a dizer para as pessoas não comerem mais maçãs. Eu cheguei a esse ponto. Então, quando você come de acordo com o prato, que tem mais gordura e menos carboidratos, há sim carboidratos, só que menos. Quando as pessoas fazem uma dieta com poucos carboidratos ou nenhum, principalmente as mulheres, pois tendem a ter o cortisol elevado e começam a ficar com a glicemia alta em jejum, principalmente se começamos a comer alguns carboidratos à noite. Eles podem nos ajudar a dormir melhor e ajudar os homens com a testosterona. Então, há carboidratos
e não muito poucos. São carboidratos equilibrados, é a quantidade certa, e quando você come assim, você tem uma ótima reação hormonal. Lembre-se, comida é informação, isso reduz inflamações, estabiliza a glicemia e permite que você passe 5 a 6 horas antes de precisar comer de novo. Você não sente compulsões, consegue pensar com clareza. Parece bem? Você quer isso? Certo, porque tentamos fazer isso com muitas outras coisas, mas tudo começa com a comida. A comida é a reconfiguração máxima. As pessoas dizem o que está errado. JJ, eu não consigo perder peso. E tudo começa com a comida. Depois podemos conversar sobre como você precisa se exercitar, porque essa é outra coisa que vejo as pessoas fazendo errado. Elas não conseguem perder peso. Eu participei do Dr. Phil por 2 anos e em uma temporada fizemos um desafio de perda de peso. E as pessoas que perderam o desafio foram as mesmas que insistiram em correr na maratona de Los Angeles. E o engraçado é que os maratonistas tendem a ter a mesma massa muscular que pessoas sedentárias. É uma atividade muito estressante. Então, além de comer todos os tipos certos de comida, os momentos certos para comer também são importantes. Dave falou sobre isso ontem. E uma das coisas que sabemos é que se você conseguir fazer um jejum que dure de 12 a 14 horas, porque estou sempre procurando coisas simples que você possa fazer para obter uma grande mudança. Começar o dia com um shake em vez de uma sobremesa. Garantir que você faça um jejum que dure de 12 a 14 horas entre o jantar e o café da manhã. Isso faz uma grande diferença. Mastigar a sua comida também faz muita diferença. É muito importante. Quando eu era treinador, eu sempre comia às pressas e um dia percebi que nem estava mastigando, estava apenas engolindo. Então tenha cuidado com a mastigação. Levante-se de manhã e coma dentro de 1 hora. Eu costumava dizer para comer dentro de 1 a 2 horas após acordar. Descobri que as mulheres, principalmente, começam a ficar um pouco irritadas se demorarem muito. Eu estava dando uma palestra no congresso de Dave há 2 anos e várias pessoas vieram até mim depois da minha fala. E nós estávamos conversando sobre a diferença entre homens e mulheres em relação a jejuns intermitentes. Porque quando as mulheres fazem jejuns intermitentes, elas podem ficar estéreis, mas, em geral, elas ficam malvadas. Mas os homens costumam caçar na selva e trazer a comida para nós, certo? E nós temos filhos, temos uma configuração diferente, temos sistemas complexos. Somos Teslas, eles são Volkswagens. São muito diferentes. Então, mulheres, 1 ou 2 horas depois de acordar. Frequentemente eu faço algo simples. Começo todos os meus dias com um shake. As únicas vezes que não faço são aqui, porque meu NutriBullet explode quando viajo para o exterior. Mas um shake simples com uma fonte de proteínas boa e limpa, algumas gorduras saudáveis, um pouco de fibra, fácil de fazer. E eu também adiciono vegetais porque não dá nem para sentir o gosto deles. E depois busque comer a cada 4 a 6 horas. Repito, se você é uma daquelas pessoas que caiu na armadilha de que deve fazer um lanche a cada 2 ou 3 horas. Aliás, foi a indústria dos lanches que criou isso para nós. Existe um motivo para termos essas bandejas de sobremesa. Isso foi criado por nós. Isso foi algo criado para nós. Não precisamos nem devemos comer dessa maneira 4 a 6 horas. E você deve parar de comer 3 horas antes de dormir. Agora, em qualquer outro lugar, isso não significa que você deve ir dormir mais tarde. Em uma situação comum, nós vamos dormir às 22, 23 horas, para termos 8 horas de sono. Isso não vale aqui, esqueçam. Mas aqui vocês podem jantar e depois ir dançar a noite toda. Perfeito, não é? Mas parem de comer. Sem mais lanches depois disso. Nada. Não quero ninguém em Mykonos comendo baklava à meia-noite. Vou estar vigiando, vou estar à espreita. E algo muito poderoso acontece quando você faz isso. Alguém aqui já pensou, ontem foi um dia ruim? Alguém já fez isso? Já se martirizou? Se maltratou dizendo, nunca mais faço isso? Eu sou horrível. Todo aquele diálogo interno que não ajuda em nada. Quando você passa por esse processo de eliminar essas comidas 100%, sempre falo no meu workshop que precisa ser 100% eliminada, porque somente um pouco já é suficiente para provocar uma tempestade de inflamações e trazer aquelas compulsões de volta. Quando você faz isso, você consegue ligar os pontos, porque ao final de 3 semanas você volta e avalia cada comida uma por uma. A cada 2 dias você vê como se sente. É uma conversa bem diferente quando sabe que quando come um muffin pela manhã, as suas articulações vão doer o dia inteiro, ou você vai precisar dormir dentro de 1 hora, ou não vai conseguir focar, ou vai ficar com espinhas no rosto. Você não diz, acho que vou comer um pouco disso, porque você liga os pontos entre o que come e o que sente. Você mudou a conversa e retomou o poder. É uma descoberta incrível.
E é uma descoberta que permite que você recupere a sua saúde de volta. Uma das coisas pelas quais sou apaixonada é que eu acredito que nós, assim como Robin falou ontem, precisamos ser os donos da nossa própria saúde. Como eu fiz com meu filho no hospital. Eu decidi, sabe de uma coisa? Eu estou no controle. Eu sou a dona disso aqui. Eu vou recuperar isso. A coisa que mais vejo em todos os lugares é que a nossa saúde está nos prendendo e mudar isso é tão simples quanto mudar o que está na ponta do garfo. E a principal coisa que quero que vocês pensem sobre, se vocês escutaram isso, não vão conseguir esquecer. Então pensem no que podem levar daqui, seja começar a comer de acordo com o prato, parar de comer e fazer o jejum de 12 a 14 horas, eliminar as 7 comidas ou começar o dia com um shake. Porque uma mudança simples pode abrir uma porta enorme. E tenha certeza de estar pronto, seja para uma oportunidade maravilhosa ou para um desafio que vocês não tinham ideia que conseguiriam suportar. Uma das minhas mentoras favoritas disse para mim, JJ, nunca deseje que seja mais fácil. Se fortaleça. E foi isso que fizemos. E é por isso que hoje meu filho está vivo no mundo. Obrigada.